Concurso anulado. Isso mesmo que você ouviu, candidato. O concurso do TRT Mato Grosso foi anulado pelo Tribunal de Justiça, uma vez foi identificado uma aplicação equivocada da política de cotas raciais por meio da banca examinadora. E aí, o candidato, ele se programa durante dias, durante semanas, durante meses, ele depreende tempo, esforço, abdica de grande parte da sua jornada para se dedicar àquele concurso, e aí o Tribunal de Justiça resolve anular o concurso, uma vez que a banca aplicou de forma equivocada a política de cotas raciais. Sim, candidato, o concurso do TRT Mato Grosso, tanto analista quanto técnico, foi anulado pelo Tribunal de Justiça, porque a FGV, ela não utilizou a política de cotas raciais da forma correta. E hoje eu vou te explicar de forma destrinchada quais são os próximos passos e o que pode acontecer e o que você deve fazer diante de tamanha arbitrariedade cometida pela banca examinadora. Hoje eu vou te contar tudo o que a jurisprudência diz a respeito, quem deve ser responsabilizado, quais são os seus direitos diante dessa vergonha do poder público. Mas antes eu vou elucidar o que aconteceu. Na verdade, o Ministério Público Federal, ao analisar a aplicação das cotas raciais deste concurso, identificou que a banca examinadora FGV estava aplicando de forma equivocada a política de cotas raciais. Em razão disso, elaborou um pedido no Tribunal de Justiça para que houvesse a anulação desse concurso público ante a irregularidade encontrada, e foi acatada pelo presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso. Ou seja, a FGV aplicou a política de cotas raciais de forma fragmentada, o que é ilegal. Ela deveria aplicar a política de cotas sobre o total das vagas destinadas do concurso público, e é isso que determina a legislação federal. Em razão dessa arbitrariedade, foi acatado o pedido do MPF dentro do Tribunal de Justiça. E aqui fica o primeiro questionamento. Quem vai arcar com todos os gastos que o candidato realizou para fazer esse concurso público? É o Estado? É a banca? Agora eu vou destrinchar para você a responsabilização diante de um cenário caótico como esse. Então fica comigo até o final, que você vai entender todos os seus direitos e o entendimento jurisprudencial acerca do tema. Para entender o tamanho da falha, precisamos analisar o edital. Este, por sua vez, ao distribuir as cotas raciais, ele fragmentou essas cotas durante as especificidades previstas dentro do próprio edital e os seus cargos, tanto de analista quanto de técnico, o que é equivocado. Isso significa que a política de cotas raciais não foi aplicada de forma global, de forma total dentro do número de vagas, reduzindo drasticamente a política de cotas e, obviamente, afetando aquele candidato que tem o direito de concorrer de forma isonômica com os demais candidatos. Isso aqui não é um posicionamento somente da MR Advocacia, é o entendimento do STF, que já decidiu, em outros casos semelhantes, que a política de cotas raciais deverá ser aplicada sobre a totalidade das vagas ofertadas do concurso público. Obviamente, essa falha gerou diversa disparidade entre os candidatos que estão presentes na política racial de cotas, ocasionando uma ruptura com a lei federal que regulamenta a temática e com o entendimento da maior corte do Brasil, que é o STF. Por exemplo, imagine um candidato que se preparou para o cargo de contabilidade do TRT, do nível técnico. Ele se inscreveu e cumpriu todos os requisitos legais para fazer jus à política de cotas raciais. Mas, por causa dessa falha, suas chances foram drasticamente reduzidas. Muito embora o TRT tenha se posicionado no sentido de que todos os candidatos terão seus direitos à inscrição ressarcidas, como que fica, neste contexto, os gastos que os candidatos empreenderam, como deslocamento, alimentação, transporte, deslocamento? Então, como que fica a situação desse candidato que empreendeu não só esforços, mas valores financeiros e que devem ser ressarcidos? A boa notícia é que a jurisprudência está a seu favor, candidato. E a MR Advocacia é um escritório especializado e não para por aí. A responsabilidade não é somente da banca organizadora. Sim, ela responde de forma direta, mas o Estado, como responsável pelo certame, responde de forma subsidiária, conforme o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição Federal. Mas calma, eu vou te explicar agora detalhadamente sobre a responsabilidade civil do Estado neste contexto de falha da prestação de serviço da banca examinadora, que é a FGV. O STF já deixou muito claro nos seus posicionamentos que a banca examinadora ela responde de forma direta sobre as falhas nas prestações de serviços durante os concursos públicos. De igual modo, já se posicionou, alegando que o Estado, que tem a responsabilidade objetiva, em razão da teoria do risco administrativo, ele responde de forma subsidiária. Para isso, precisa ser comprovado que há 3 elementos devidamente configurados, que são o nexo de causalidade entre a conduta do Estado e o dano ocasionado ao concurseiro. Então, se você foi efetivamente afetado por essa banca examinadora e pelo Estado, está caracterizada a responsabilidade civil objetiva do Estado? Então, sim, você tem o direito de ressarcimento, não somente pela inscrição, mas de todos os gastos efetivamente empreendidos nessa sua jornada. Isso significa que existe base legal, jurisprudencial e teórica para que o seu direito seja ressarcido, não somente pela banca examinadora, mas também pelo Estado, que vai responder de forma subsidiária, deixo isso muito evidente, caso a banca examinadora não tenha condições de arcar e empreender os esforços financeiros
financeiros para te ressarcir, o Estado ele deverá ser condenado e te pagar o que você tem direito. A gente não está inventando nenhum caso irreal, muito pelo contrário. Isso já aconteceu, por exemplo, no concurso da Polícia Rodoviária Federal, em que o concurso foi anulado e o Estado ficou responsável por ressarcir de forma subsidiária, caso a banca examinadora não conseguisse arcar com as indenizações dos gastos empreendidos pelos candidatos. Isso se aplica também nesse concurso do TRT do Mato Grosso. Então agora eu vou te falar o que fazer para ter ressarcido todo o seu gasto que teve durante esse concurso do Mato Grosso, do TRT do Mato Grosso. Primeiro, você vai juntar todos os comprovantes que você utilizou na época, seja de hospedagem, de locomoção, de alimentação. Então, junte todos os comprovantes para que a gente consiga judicialmente ter esse valor ressarcido, em razão da teoria da responsabilidade administrativa do Estado, que é objetiva. Nesse caso, responde de forma subsidiária, novamente. É importante ficar atento às comunicações oficiais, tanto da banca examinadora quanto do Estado, mas você já tem que se antecipar e juntar toda essa documentação comprovando os seus gastos. Esses candidatos já entrou em contato comigo e com o meu escritório para lutar pelos direitos do ressarcimento desses gastos utilizados no concurso do TRT e estamos à disposição de todos os candidatos que desejam ter os seus valores ressarcidos. Iremos acionar o judiciário para que esse dano seja reparado. Você que é candidato e quer ter o seu valor ressarcido, comente nesse vídeo aqui, candidato, que eu vou entrar em contato e te explicar o passo a passo para ter o seu valor ressarcido nesse concurso público do TRT do Mato Grosso.